FM 87,9, a voz do Rio Grande. Para você que procura um ambiente especial para ter momentos felizes com seus amigos e sua família, vem pro Restaurante Pereiras. De segunda a sexta, buffet livre com saladas e sobremesa. Sábado, meio-dia, churrasco. Sábado à noite, rodízio de bifes. Domingo tem espeto corrido com buffet livre e muito mais. Nas sextas-feiras à noite, petiscos, picadão e sopa no pão. Restaurante Pereiras. Qualidade, excelente atendimento e muito bem localizado. Na Avenida Mauá, 2640, bairro Santos Dumont, divisa São Leopoldo, Novo Hamburgo. Venha conhecer. Para quem gosta de comer um churrasquinho durante a semana, vem pro churrasquinho do Rafa. Temos carne, frango, coração, carne moída, salsichão, queijo e pão de alho. Na Avenida Integração 1380, bairro Feitoria, em São Leopoldo. Trabalhamos com teleentrega através dos fones 982612518, 992312552 ou 991322569. Ligue e peça o seu churrasquinho. Fizemos festas de formaturas, aniversários, eventos comemorativos. Churrasquinho do Rafa, no bairro Feitoria, em São Leopoldo. O programa a seguir é uma produção independente e está sob responsabilidade de seus produtores e apresentadores. Pensou em cursos profissionalizantes? É no Instituto Like, referência em inovação e tecnologia para sua qualificação. Ótima localização e estrutura, ambiente acolhedor. Instituto Like, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante, bairro Feitoria, São Leopoldo. Conheça nossos cursos profissionalizantes, informática e inglês. Vem crescer com a gente. Vem pro novo, vem pra Like. Ligue agora, 3783-4540, 3783-4540. Vem pro novo, vem pra Like. Vestibular Unifil São Leopoldo. Primeira mensalidade apenas R$60 e as demais com até 50% de desconto. Mais de 20 opções de cursos para você. EAD Unifil, você já decidiu. Agende já sua prova no Polo, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante. Acesse unifil.br ou ligue 992920075. Estamos aqui com mais um programa Guia de Carreiras. Bom dia aos nossos ouvintes que acompanham a rádio Feitoria, né? Através do 87.9, através do aplicativo, da live. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, Elizabeth Renz, que vai contar um pouquinho dessa trajetória, né, Elizabeth? Bom dia. Bom dia, Juliana. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha profissão, que eu amo tanto. Eu que agradeço, né, ter aceito o convite. Nós já tínhamos tentado outras vezes, mas a gente, é agenda, né? A culpa foi minha, viu, gente? Eu esqueci porque eu estava lá em Campo Bom e eu não consegui ter o poder da multiplicação. Coisa boa se nós pudéssemos, né, Elizabeth? Posso te chamar de Beth, né? Claro que sim, Elizabeth. Quem me chama é minha mãe quando tá braba comigo. O Daniel vai se... Geralmente a mãe da gente chama a gente pelo nome quando ela tá brava, né? É assim. Ah, sim, quando chama pelo nome, assim, todo nome, né, já sabe que... Mas no meu caso era pior ainda quando ela me chamava de Elisabetinha. É? Colocava um diminutivo ainda. Pensa assim. em alguém que ia... Se encolhia, ficava Betinha. Quando a minha mãe me chamava Juliana, eu já sabia que vinha bronca, né? Sim. Sempre acostumado o pessoal a me chamar de Ju, né? A minha mãe sempre me chamou de Ju, então quando chama pelo nome todo, sabe que não vem coisa boa. Mas então estamos aqui com esse programa que tem o objetivo de inspirar outras pessoas. A gente sempre convida, traz um convidado para contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Porque a gente sempre fala, né? O Guia de Carreiras é para inspirar outras pessoas, né? Motivar outras pessoas que estão, assim, pensando qual a carreira a seguir, ou se querem trocar de área, ou até muitas vezes que estão na zona de conforto e precisa de um
De um empurrãozinho, de um conselho, né? É isso aí. E aí, com certeza, os nossos convidados sempre têm algo que inspira. Nós sempre aprendemos com os nossos convidados e saímos daqui mais inspirados. Então, os nossos ouvintes, com certeza, também sempre tem algo, né, que cria uma conexão e Sim. inspira, né? E aí eu quero, como é de praxe, eu sempre faço uma leitura. E o versículo que eu trouxe, então, hoje é Salmo 138:3. É um salmo de Davi, que ele escreveu, né? Na verdade, é um cântico, né? O salmo. E ele fala assim: quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Então, aí um versículo de ânimo, né? Para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, se estão preocupados, desanimados, que possam aí se fortalecer e crer nessa mensagem. Pedir assim, Senhor, me dê forças para dar mais esse passo, me dê luz para tomar as decisões que a gente tem que tomar. Se ele deu forças para o Davi, com certeza vai dar para nós, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. É o mesmo. Sempre. Exatamente. E os nossos ouvintes querem saber, né? Quem é a Elizabeth Reins? Conta um pouquinho para nós, Beth. Tá certo. Na verdade, eu nasci em Santa Helena, no Paraná, e vim pequena para o Rio Grande do Sul, que é a cidade dos meus pais, na verdade. Eu sou de Três Passos, aqui no Noroeste Gaúcho. Me formei em jornalismo, eu vim para cá com 18 anos para trabalhar e estudar, como boa parte da minha geração, né? Eu trabalhar, vim morar com a minha irmã, que já morava aqui. Aí eu sempre gostei muito de ler, de estudar. E o jornalismo entrou na minha vida. Então, eu sou formada desde 92, mas eu trabalho como jornalista desde 86. Eu vim para cá, na verdade, o meu sonho era fazer educação física, Juliana. Sempre fui esportista, assim, sempre fui muito espoleta, como diria o meu pai. E aí eu vim para cá, mas a faculdade de educação física só tinha na Fevale na época e era diurno. E eu tinha que trabalhar, como boa parte de nós, né? E Sim. aí não daria para eu conciliar os estudos e ir trabalhando. E aí eu fui rever a minha matrícula, o que eu gostaria, e eu li ali comunicação social e jornalismo. E eu disse, eu vou tentar, né? Vou ver o que é essa profissão. Aí passei no vestibular e foi muito bacana, Ju, porque eu nunca me arrependi de não ter feito educação física. Se encontrou, então. Porque assim, o esporte, ele fez parte da minha vida de estudante num período muito importante da minha vida, porque na minha família a gente estava passando por muitas dificuldades, assim, pessoais, né? Sim. E ficar praticando esporte, teatro, que tinha muito no meu colégio, me ajudou a sair de um ambiente familiar que não estava sendo bom para mim na época. Ali tu encontrou um refúgio. Isso, um refúgio, assim, e eu fazia aquilo com muito, muito carinho. Tu vai me perguntar depois uma experiência marcante, mas eu vou dizer uma experiência marcante que eu tive na minha época de estudante, e espero que vários estudantes estejam nos ouvindo. Acho que tua audiência também é formada por pessoas dessa idade. Eu pude, devido ao teatro no colégio, foi ali que eu tomei o gosto por viajar. Nós tínhamos uma vez por ano o que eles chamam de amostra de teatro de escolas evangélicas. Eu estudei no Colégio Ipiranga, em Três Passos. E aí, olha só, eu nunca vou esquecer na minha vida, nós fizemos participamos de uma amostra no Pastor Domos, em Porto Alegre. Isso foi em 83, 84. E com uma peça de teatro que contava a história do Colégio Ipiranga, que surgiu, agora a gente fala muito da imigração alemã aqui. Sim. O nosso colégio surgiu porque os filhos alemães daquela geração, então isso faz 80 anos, eles não podiam ir para a aula porque o governo Getúlio Vargas proibiu o ensino, a fala e o ensino da língua germânica no Rio Grande do Sul. Nossa. Devido à guerra, né? Sim, sim. Então, assim, a Liselotte, que foi a criadora do colégio, os filhos dela não tinham onde estudar, e aí ela e o marido criaram a escola, que deu origem ao Colégio Ipiranga.
né? E então, nós íamos contar essa história no Pastor Doms, e nós falávamos no dialeto alemão, com aquele sotaque bem carregado, assim, uma vez, duas vezes, que era uma coisa que não se falava aqui, que era feio falar naquele sotaque carregado. E nós somos aplaudidos em pé, sabe por quem? Pelo Werner Schinemann, que hoje é um ator de renome nacional, né? Ele é porto-alegrense, e eles ficaram encantados com aquilo, e isso me deu, então, todo um norte, todo um posicionamento, assim, de que como é bom falar de cultura, como é bom você atuar nessa área, e o jornalismo, ele tem um foco Sim, então muito quando você forte começou nessa área. a fazer a sua faculdade, você voltou lá nessa época. Sim, e viu que realmente... isso, e lá na Unicinos tinha um grupo de teatro na época bem atuante, e eu participei desse grupo. Então foi muito bacana, e eu comecei a trabalhar como jornalista, como repórter no primeiro semestre da faculdade. Então eu tive a graça, né, de ao mesmo tempo em que eu estudava na minha área, eu atuava na área. Sim. E o que é muito difícil, que geralmente tu começa a atuar depois de formado. Então tu tem um choque de realidade. Sim. Né? Porque Muitas é diferente profissões a teoria da prática. Exatamente. Né? Eu tive isso e foi muito interessante, foi muito bom. Então, eu vim de Três Passos, comecei a fazer a faculdade. Naquele mesmo ano eu conheci o meu marido. Somos casados até hoje. Nós temos um filho. E então foi assim que eu comecei na carreira de jornalismo. Trabalhei muitos anos no grupo editorial Sinos, agora é só Grupo Sinos, trabalhando num jornal especializado na área do calçado, jornal exclusivo. Que bacana. Nós sempre falamos aqui no programa, eu e a Cris, que normalmente é assim, né? Nós temos uma brincadeira quando criança, ou temos algo que costumamos fazer, e isso reflete na profissão e na carreira, né? Até porque depois eu fui fazendo associações, Juliana, que assim, no colégio eu ganhei um concurso de redação. Foi feito um concurso na cidade. O jornal da época fez um concurso que era aberto para todos os colégios da cidade. E eu fiz a redação e eu ganhei, na boa, assim, eu ganhei. Foi publicado no jornal, então, assim, lá eu tinha acho que uns 12 anos, foi a primeira vez que eu tive o contato com o jornal, apesar de que não era isso que eu pensei em fazer, mas fazendo associações agora, a gente vê que ali já tinha uma relação. Sim, já estava sendo construído, né? Estava se construindo. Sim, uma muito futura jornalista. Muito nas energias, mas não no foco prático, sim, né? Sim. Passa um tempo, passa anos, a gente pensa assim, nossa, hoje eu tô fazendo isso e nem pensava que ia fazer, mas o que lá atrás eu fazia tem muito a ver com a minha carreira hoje. É como a gente brinca, as voltas que o mundo dá, né? As relações que a gente vai construindo, vai fazendo com o que acontece no nosso dia a dia. Verdade. E nós estamos, então, aqui acompanhando, né, essa trajetória da Beth, nos contando como foi que ela veio para cá, né? Agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente segue. Fica conosco, nos acompanhando, que tem mais história aí, né, Beth? Para quem gosta de comer um churrasquinho durante a semana, vem pro churrasquinho do Rafa. Temos carne, frango, coração, carne moída, salsichão, queijo e pão de alho. Na Avenida Integração 1380, bairro Feitoria, em São Leopoldo. Trabalhamos com teleentrega através dos fones 982612518, 992312552 ou 991322569. Ligue e peça o seu churrasquinho. Fizemos festas de formaturas, aniversários, eventos comemorativos. Churrasquinho do Rafa, no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Farmácia Santa Clara. Na Farmácia Santa Clara, você tem remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma por meio da Farmácia Popular, programa do Governo Federal que proporciona o acesso a medicamentos, levando mais saúde e qualidade de vida até você. Desde 2006 no bairro Feitoria, cuidando de você e de sua família com todo carinho. Ligue agora, 51-3575-1839, Avenida Integração 1623, bairro Feitoria, em São Leopoldo. Pensou em cursos profissionalizantes? É no Instituto Like, referência em inovação e tecnologia para sua qualificação.
ótima localização e estrutura, ambiente acolhedor. Instituto Like, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante, bairro Feitoria, São Leopoldo. Conheça nossos cursos profissionalizantes, informática e inglês. Vem crescer com a gente. Vem pro novo, vem pra Like. Ligue agora, 3783-4540, 3783-4540. Vem pro novo, vem pra Like. Vestibular Unifil São Leopoldo. Primeira mensalidade apenas R$60 e as demais com até 50% de desconto. Mais de 20 opções de cursos para você. EAD Unifil, você já decidiu. Agende já sua prova no Polo, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante. Acesse unifil.br ou ligue 992920075. Bom dia, estamos de volta com o nosso programa Guia de Carreiras. Estamos aqui entrevistando a Elizabeth Renz, nossa querida Beth. E ela nos contou, né, quem é a Beth, quem é a Elizabeth, e agora ela vai nos contar um pouquinho a sua trajetória, né, sua trajetória profissional, como foi, veio pra cá, se formou, já começou, né, a atuar como jornalista. Sim, Mas conta pra nós como foi essas etapas, né, até chegar aqui. Certo. Atualmente eu trabalho com assessoria de imprensa e comunicação. Eu tenho uma empresa e eu faço a comunicação, a divulgação de entidades e empresas. Uma delas é a Associação Comercial de São Leopoldo, onde eu atuo já há mais de 5 anos, e a EGPN, o Colégio Concórdia também. E recentemente comecei um novo desafio na rádio. Também tem um programa de TV em Novo Hamburgo, na Vale TV, programa Negócios e Companhia. Mas a minha trajetória, Juliana, é que, como são muitos anos, né? Eu vou pular algumas partes, e se eu estiver falando demais, por favor, me interrompa. Mas assim, lá no Grupo Sinos, eu comecei no Jornal Exclusivo, um jornal especializado no setor de calçados, e devido a essa especialidade do jornal, eu comecei a participar de feiras de calçados no Brasil. Sim. Eu participei muitos anos da Coromoda, da Francal, e aí eu realizei um dos meus sonhos quando comecei a fazer jornalismo, que era viajar. Todo jornalista que entra na faculdade, ele quer ser correspondente. Ou correspondente internacional, ou trabalhar numa grande emissora de TV. É isso que todos nós, quando temos 19, 20 anos, queremos. Sim, porque nós olhamos na televisão os jornalistas, né, indo para vários lugares, sim, né, e apresentando lugares que é paraíso, né, e pensa assim, e de Três Passos tem um jornalista muito, muito famoso e muito reconhecido pelo trabalho que faz, que é o Marcos Lozecan. Ele foi meu colega de colégio, não de sala de aula, mas a gente até fez uma peça de teatro juntos na época. Então, hoje ele é um repórter, trabalhou muitos anos como correspondente internacional, voltou para o Brasil agora, tem livros publicados, então é sempre uma referência para a gente, né? Eu tenho amigos que trabalham na produção da Rede Globo, é bem bacana esse nosso mundo. E aí eu me formei, e logo depois que eu me formei, eu aceitei o desafio de ser editora de um jornal. Daí eu fui editora durante 2 anos, depois eu fui trabalhar numa revista que me deu uma experiência maravilhosa também, que é a revista Proteção. É uma revista especializada na área de saúde e segurança do trabalho. A gente fez ela existe até hoje, é a principal revista do país nessa área. Ela está sediada em Novo Hamburgo, mas circula em todo o país, é uma revista maravilhosa. E depois eu fui trabalhar, daí eu comecei efetivamente a trabalhar em assessoria de imprensa, ligado ao setor de calçados. Então eu atuei na FENAC, atuei no Centro Tecnológico do Calçado, atuei na Abicalçados, que é uma associação nacional de calçados. E nos conta um pouquinho como é o trabalho da assessoria de imprensa. Para os nossos ouvintes, né, que não conhecem, não sabem. Sim, a assessoria de imprensa realmente ela é algo, é uma das atividades do jornalismo que ela não é muito conhecida pelo público geral, o que é normal, não tem problema. O que faz um assessor de imprensa, Juliana? Ele é o profissional contratado para divulgar
de modo jornalístico o que uma empresa ou uma instituição faz. O assessor de imprensa, ele é um profissional que contribui no plano de comunicação de uma empresa ou de uma instituição, na divulgação, trabalha muitas vezes em parceria com a agência de publicidade, por exemplo. Porque a agência de publicidade, ela desenvolve a identidade visual e faz a divulgação comercial dos produtos. Sim. O assessor de imprensa, ele tem a função de produzir textos com as principais informações da empresa ou da instituição. Um exemplo que eu te dou. Hoje, no nosso jornal local, no jornal Vale dos Sinos, tem uma matéria sobre a Fraport, sobre uma palestra que aconteceu ontem na Assiste. A vinda deste palestrante, eu produzi o release, que a gente chama de press release, o texto, e enviei para a imprensa, aqui até para a Rádio Feitoria recebeu, as rádios locais, os veículos de comunicação locais recebem o meu texto divulgando o que vai acontecer. Daí explicando qual foi o motivo da vinda dele, quem é essa pessoa. Em paralelo, a agência de publicidade faz a peça gráfica, que é o convite, que é o anúncio que é publicado no jornal. Então, a gente trabalha, por isso que eu te falei, trabalhamos em parceria. Muitas empresas, assim, aqui o Colégio Concórdia, por exemplo, que é outro assessorado que eu cuido, ontem também foi matéria no jornal VS devido a uma ação que eles fizeram muito bonita lá, que é uma ação Pensando na Vida. Eu produzi o release, o texto, e enviei para a imprensa, para os jornalistas terem conhecimento desta pauta, e eles avaliam se é de interesse deles fazer a cobertura do evento ou não. Sim. Então, esse é o trabalho, essencialmente, de um assessor de imprensa, que geralmente é um jornalista formado, mas não é uma condição para tu ser assessor de imprensa, porque a assessoria de imprensa, Juliana, ela é uma profissão bastante... aqui no Brasil, ela não tem essa importância, digamos assim, mas nos Estados Unidos, que foi de onde surgiu essa profissão, ela é feita, por exemplo, pelas relações públicas. Sim, pelas relações públicas. Isso, então, pode ter outra formação e trabalhar como assessor de imprensa. Sim. Só que porque as empresas e as próprias agências de publicidade, quando elas criam o planejamento estratégico da comunicação das empresas, elas colocam lá atividades a serem desenvolvidas, que é fazer anúncio na Rádio Feitoria, fazer postagem no Facebook e contratar jornalista para fazer assessoria de imprensa. Porque o jornalista ele tem um jeito de escrever diferente de um publicitário. Ambos têm muita importância, mas cada um tem uma especialidade. Né? Então, um redator publicitário, por exemplo, ele que faz essas chamadas de vendas que a gente vê na TV, no rádio. E o jornalista já faz a matéria, já faz a notícia. No site da Associação Comercial, por exemplo, tudo que está escrito ali, que está escrito, sou eu quem escrevo. Assim fica mesmo. Dá um olhar, como a gente fala, um olhar jornalístico àquilo que está acontecendo. É mesmo, é em formato de notícia. Exato, né? Isso. É em formato de notícia. Isso. Porque tem vários formatos de textos, né? Isso, tem o texto publicitário, tem o comunicado e tem o texto jornalístico, que aí isso é um profissional formado em comunicação social, jornalismo, que desenvolve este jeito de escrever. Olha aí, se nossos ouvintes, né, em algum momento tiveram a curiosidade de saber, né, o que é a profissão assessor de imprensa, ou tem o desejo de se formar em jornalismo. O jornalismo hoje, Juliana, no Brasil, quem trabalha na área está vendo hoje o que está acontecendo com bastante preocupação,
porque infelizmente o nosso Brasil está sendo dividido em direita e esquerda, em jornalismo vendido, em jornalismo isso a Globo não mostra, isso o Grupo RBS não publica, isso não sei o quê. É alarmante. Eu vou te dizer assim que eu estou muito assustada com o que vem acontecendo, né? Parece que eu comentei com outro colega esses dias que parece que a culpa de tudo que está acontecendo no país é do jornalista. Eu ouvi isso esses dias, uma pessoa entrou na sala lá e disse, isso é coisas de jornalista. É como se o jornalista decidisse sentar no seu computador e criar uma fake news, criar uma coisa falsa. Na verdade, o papel do jornalista é levar a notícia, né? Quando justamente quem trabalha com fake news é tudo menos jornalista, porque são pessoas contratadas para fazer tal coisa. Então, assim, ó, contratadas e formadas para fazer isso, né? Isso, tem toda uma educação sobre isso. Tem uma base teórica. Não é simplesmente a tia lá do WhatsApp que pega e vou escrever isso aqui e vou mandar, né? Sim. Eles dão a impressão de que foi a tia do WhatsApp, mas foi alguém que assim, ó, eu não sei se essas pessoas são relações públicas de formação ou publicitários de formação, ou o quê, mas assim, ó, é alarmante. Tu vê, a Miriam Leitão, ela está sendo proibida de divulgar as coisas dela, as notícias dela, porque ela publicizou que ela foi, né, que ela foi torturada na época da repressão. Então, por causa disso, eles rotularam ela como uma jornalista de esquerda, como se isso fosse... Ela se tornou bandida. Sim. Então, rotularam ela pelo fator de que ela viveu, sabe? Né? Então, mas assim, ó, quem hoje é contra o jornalismo não tem noção do valor, da importância que essa profissão tem no mundo. E o Brasil parece que ele está se tornando uma Coreia do Norte, uma China, onde tu não pode publicizar nada, porque se eu escrevo tal coisa, eu sou de esquerda, se eu escrevo tal coisa, eu sou de direita. E o engraçado, Juliana, é que hoje a mesma notícia, eu e tu, eu sou de esquerda, tu é de direita ou vice-versa. Eu leio a mesma notícia, tu vai dizer, isso é coisa de jornalista de esquerda, ou isso é coisa de jornalismo de direita. As pessoas estão preocupadas mais que eu tô fazendo de que porque eu tô absolutamente impressionada do que o fato que realmente é levar a notícia, ter o conhecimento, saber o que está acontecendo. Só que se esquece hoje que assim, ó, o jornalista por natureza em todo o planeta, ele tem posicionamentos políticos como qualquer pessoa. A diferença que as pessoas não estão vendo é que a notícia, ela é a notícia. Não tem como tu dizer no texto jornalístico. Tu pode se manifestar sim sendo colunista. Um colunista manifesta a sua opinião. É um jornalista que tem ali uma coluna que ele assina e ele diz se o preto é bonito, se o preto é feio. Agora, no resto do jornal, do corpo editorial do jornal, tu nunca vai saber que aquele jornalista é de esquerda ou direita. Porque assim, ó, tu vai lá, faz a notícia, o governo federal lançou o Bolsa Família que vai contemplar tal e tal e tal coisa. Isso é um texto jornalístico. Ele não está dizendo que isso é ruim ou que isso é bom. Você está a favor ou não não disso. É um fato. Exatamente. E isso as pessoas hoje, com esse assoberbamento de que, porque esse jornal é vendido, essa rádio é vendida, esse não sei o quê, é apavorante. Nós estamos entrando, acho que, numa nova forma de ditadura. E um dos principais temas agora, mais comentados, plenamente. É o fake news. Inclusive, temas atuais que pode até cair em Enem. Sim, sobre os fake news, né? Porque isso tá muito constante e acaba distorcendo as notícias verdadeiras, né? Exatamente, é o que mais está acontecendo hoje. Estamos, então, aqui com o nosso programa e eu gostaria de te perguntar, Beth, você sempre soube a carreira que você gostaria de seguir? Você até comentou um pouquinho no início, comentei um pouquinho de eu querer fazer educação física, né? Mas assim, ó, quando a gente é muito novo, tem 12, 13, 15 anos, a gente... eu gostaria de ser professor,
eu gostaria de ser astronauta, eu gostaria de ser professor de educação física, né? Mas à medida que a gente vai amadurecendo, com 18, 19, 20 anos, às vezes até com mais tempo, né, a gente vai definindo. No meu caso, assim que eu entrei na faculdade, que eu passei no vestibular, como eu tive a sorte de trabalhar, de entrar logo no primeiro semestre, eu acho que isso me norteou. Porque eu também, ao longo do curso, meu desejo era trabalhar com teatro. Eu, inclusive, fiz um curso com a Tezuka Yamazaki, que foi uma grande cineasta. Ela é descendente de japoneses, né? Ela fez um filme muito lindo chamado Gaijin. Ela foi uma grande cineasta na minha época. E eu fiz um curso de produção de cinema para aprender a escrever roteiros, a produzir filmes. É um mundo muito lindo esse de ser artista, que hoje é uma profissão que está sendo massacrada, porque artista só vive da Lei Rouanet e parece que ele rouba. Meu Deus, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu fico muito braba com isso que está acontecendo com a arte brasileira, pensar, né, Beth? Tudo que tu for fazer vai gerar... Tem alguém que vai criticar. Mas é que a diferença, Juliana, de tempos atrás, é que hoje tem os haters, pessoas que odeiam. Elas não têm mais contraponto, sabe? Odeiam gays, odeiam negros, odeiam brancos, odeiam héteros, odeiam... Tudo é odiado, não existe meio termo, mas esse não é o tema da nossa conversa aqui. Que ela é bem ampla, né? A gente poderia ficar a tarde inteira falando sobre isso. Mas isso é preocupante, né? Tudo aí... que é extremo é preocupante, né? Porque tudo precisa ter um equilíbrio. Tudo na vida precisa ter um equilíbrio. E as pessoas estão, de uma maneira geral, esquecendo isso, né? Mas, então, quando eu entrei efetivamente no jornalismo, eu nunca questionei a minha escolha, né? Eu fui sendo levada por ela, digamos assim. Eu não fui fazer educação física, mas joguei vôlei a vida inteira. A vida inteira joguei vôlei, conheci o meu marido num campeonato de vôlei. Fui apresentada para ele pela minha companheira de jogo, minha cunhada, né? E o fato de não ter feito cinema, o teatro, não me impediu de continuar amando essas artes, amando a cultura, né? De ler, de apreciar, de vibrar. Então, e não deixa de ser uma coisa que está ligada a minha área, né? Com certeza. E, na verdade, às vezes muda a rota, mas o objetivo é o mesmo. Sim, né? Sim, isso mesmo. Então, tá ligado, né? Às vezes a gente fala, um negócio tá indo para um determinado caminho, que daqui a um pouco tu tem que mudar a trajetória. Uhum. Então, tu muda a estratégia, mas tu não muda o objetivo, né? Não, exatamente. Ao encontro do que tu falaste. Tem que cuidar quando a gente fala ao encontro e de encontro, tá? De encontro eu tô te questionando, ao encontro eu tô concordando. Aí, porque esse é um erro bem, bem característico de redação, viu, gente? É pegadinha de vestibular, tá? Olha aí, ó. Mais uma dica. Mas assim, então eu deixei de trabalhar em redação, que é o que todo jornalista sonha fazer, trabalhar em redação de jornal, em redação de TV, em redação de rádio. E eu deixei de estar nas redações, mas eu mantive a minha contribuição para as redações, porque os textos que eu produzo sobre os meus clientes, eu envio para as redações e eu ajudo o jornalista, o editor, a avaliar se aquilo lá é válido ou não ser publicado. E em relação a mim, que tu perguntaste, eu hoje tenho um programa de TV, o programa Negócios e Companhia, que eu faço uma vez por semana em Novo Hamburgo, na Vale TV. Então, eu não deixo de ser jornalista, porque eu também pergunto, faço entrevistas. Sim. E criei um portal de notícias chamado São Leopoldo Negócios e Companhia. É um portal, slnegocioscia.com.br, onde eu publico matérias voltadas ao mundo corporativo, ao mundo empresarial de São Leopoldo. Olha aí, ó. Então é isso aí. A gente utiliza as ferramentas que tem, muda a estratégia, faz, mas o objetivo
é fazer o que gosta, né? É seguir Sim. o seu propósito. Exatamente. Estar bem fazendo aquilo que ama. Isso é. E o jornalismo hoje, como carreira, como profissão, está passando por uma fase de transformação. Juliana hoje se questiona muito quem faz jornalismo, quem é realmente jornalista, porque hoje todo mundo virou jornalista, né? Hoje todo mundo tem a sua opinião, o que é muito bom. Graças a Deus que nós temos ainda, por enquanto, não sei até quando, um país livre, onde tu pode se manifestar a tua opinião. O meu maior medo é que quando eu manifesto eu sou odiada ou sou amada, né? Mas o jornalismo está passando por uma mudança. Por quê? Falando tecnicamente, porque o jornal impresso, o meio impresso, ele está mudando, e eu acho que de todas as ferramentas, os canais de comunicação é o que mais impacto está sofrendo, porque o meio papel, com o avanço, o advento do digital, porque hoje tu pode ler um jornal no tablet, no teu smartphone, não tem mais motivo para tu ter o meio impresso. E as redações aqui da região, a gente tem muito jornal impresso em todo o país e no mundo, esse veículo está em fase de mudança. Ele está tendo que migrar também para o digital. E aí vem a pergunta, quem paga a conta? Porque um jornalista ele tem que ser remunerado. Um veículo de comunicação precisa de anunciantes. É dali que vem o meu salário. Fui remunerada durante quase 10 anos, porque eu trabalhei num jornal impresso. Então, a discussão, hoje, o grande debate é o rumo. Então, hoje, grandes veículos, como o próprio Grupo RBS, hoje migrou, tem várias plataformas, como a gente fala. Esse exato momento aqui nós estamos praticando jornalismo através olha só quantas plataformas que o teu programa está. Ele está no Facebook. Está na live. Na live, então está no smartphone, né? Está em todo o país. Nós não precisamos agora imprimir essa matéria, essa entrevista, para que ela seja de conhecimento público. Então, é uma discussão bastante grande que a gente está tendo. Nós estamos passando por essa era da Revolução Industrial 4.0, né? Isso. E aí a gente vê que muita coisa está mudando, né? Tudo que é manual, tudo que é industrial, ele está tomando um rumo diferente, né? Industrializado. Por exemplo, o papel, com certeza, eu creio, no meu ponto de vista, que uma hora não vai existir mais. Vai levar um tempo ainda, porque nós temos culturas muito díspares, né? Ao mesmo tempo em que nós temos regiões extremamente evoluídas, com internet rápida, tem regiões no país que nem tem internet ainda. Então, tu vai ter conhecimento sobre o que está acontecendo como. Na nossa própria região aqui, tem áreas aqui que não pega internet. Então, você só vai ter publicização das informações através do rádio, que para mim é um dos principais veículos é um dos veículos que mais está ganhando mercado, né? E também na questão da profissão mesmo, Juliana, que é o foco do teu programa, é a questão assim, com a queda muito grande da qualidade da educação, com a exigência cada vez menor dos alunos, dos estudantes lerem e principalmente escreverem, aprender a escrever. Hoje está na tua própria escola, escrever, redigir 3 ou 4 parágrafos é muito sofrido, porque hoje tudo é o PQ, VC, em vez do porquê você vai fazer. E eu também escrevo assim no Whats. Só que os jovens, como eles não têm como se comparar, eles acham que uma redação também é PQ, VC, em vez de ser porquê e você. Sim. E os nossos professores, que estão vindo também de um grau de escolaridade muito baixo, eles também não estão mais conseguindo ensinar o português corretamente. Eu leio coisas assim que jornalistas estão escrevendo, como eu estava falando do Ao Encontro ou De Encontro, jornalistas ali com matéria assinada que estão escrevendo errado. E por quê?
né? E porque o nosso grau de exigência na educação, seja pública ou seja privada, está mudando demais. E é por isso hoje que todo mundo acha que pode ser jornalista. Todo mundo deve ser pauteiro, deve informar aos veículos o que está acontecendo. Agora, não é porque você ligou para dar uma dica que você vai saber escrever aquele texto de modo adequado. E essa é a grande importância do jornalismo no mundo, no nosso mundo ocidental. Os estudantes, eles podem escolher, né, o formato. Antes você era obrigada a ler um livro, você tinha que ler aquele livro. Sim. Agora eles têm o formato... pode escutar, né? Tem o áudio, tem o vídeo. Então, ele pode pular essa parte da leitura. E tu sabes, Juliana, não é nem pular a leitura, porque tem pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual. Como é que ele vai ler um livro? Ouvindo. Mas o ato de escrever, de começar um texto com princípio, meio e fim, sem erros de português... Isso é uma coisa que tu só aprende escrevendo, sendo imposto. Na época do meu colégio, no meu ensino, na época era o primeiro ano, depois o segundo ano, a gente tinha nós tínhamos que ler 10 livros por ano e fazer ficha de leitura dele. Era botar o nome do autor, a frase que mais chamou a atenção do livro, fazer um resumo dele. E com isso, o nosso professor foi nos instigando, nos estimulando a escrever, mesmo sendo obrigado. Sim. Então, hoje, se um professor te obriga, o professor apanha ou do aluno, do pai do aluno, que obrigou, que deu 0, porque ele não entregou a ficha de leitura. Na minha época, se eu não entregasse a ficha de leitura, a minha mãe, ela me chamava, Elisabetinha, como é que tu não entregou isso aqui? Era castigo. Hoje, meu Deus do céu, os pais estão ajudando muito a criar filhos preguiçosos. Sim. Porque eles estão tirando a autoridade do professor. A gente, isso, tu deve sentir atrás, isso muito na escola. Na minha época ainda, o professor era uma autoridade. Ele falava e nós escutávamos, respeitávamos o professor. Hoje não, hoje o professor fala, o adolescente, ele questiona. Porque não é errado o adolescente afrontar, porque em casa ele não é afrontado. Nós estamos criando hoje gerações de filhos únicos, que tem tudo em casa e acham que tem que ter tudo em casa na escola também. Infelizmente. Vamos para o intervalo e voltamos então no próximo bloco com mais perguntas aqui para a Beth. Raptur Turismo, há 25 anos levando você à viagem dos seus sonhos. Realizamos viagens nacionais e internacionais, rodoviários, aéreos e cruzeiros. Condições de pagamento a combinar. Venha fazer uma visita em nossa loja, localizada na Avenida Feitoria 175, próximo ao Supermercado Rissul, no bairro Rio Branco. Fone para contato 3588-1854. Raptur Turismo, belas viagens ao seu alcance. Churrasco bom, chimarrão. Carne assada é no Rancho Agropecuária. Carne, frango e salsichão. Pronta entrega das 11h30 às 14 horas. Encomendas nos fones 51-3091-3099 ou 51-98058-1833. O Rancho Agropecuária fica na Avenida Integração 1479, bairro Feitoria, em São Leopoldo. Pensou em cursos profissionalizantes? É no Instituto Like, referência em inovação e tecnologia para sua qualificação. Ótima localização e estrutura, ambiente acolhedor. Instituto Like, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante, bairro Feitoria, São Leopoldo. Conheça nossos cursos profissionalizantes, informática e inglês. Vem crescer com a gente. Vem pro novo, vem pra Like. Ligue agora, 3783-4540. 3783-4540. Vem pro novo, vem pra Like.
Vestibular Unifil São Leopoldo. Primeira mensalidade apenas R$ 60,00 e as demais com até 50% de desconto. Mais de 20 opções de cursos para você. EAD Unifil, você já decidiu. Agende já sua prova no Polo, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante. Acesse unifil.br ou ligue 992920075. Boa tarde, né? Eu sempre confundo a Cris e o pessoal de casa. Depois do 12:30 eu dou boa tarde. O pessoal já deve ter almoçado, né, Beth? Sim. Pra nós é bom dia, pra Sim. mim é bom dia. Mas pros ouvintes já deve ser boa tarde, porque já é 10:50 que passa Nossa, rápido, passou né? muito rápido. A gente fala demais. Eu falo demais. Que bom, né? Já pensou se a gente ficasse aqui sem falar? Que bom que nós falamos bastante. E a pergunta que eu gostaria de fazer, qual foi o papel da família nas tuas decisões da tua carreira? Bem, na minha carreira eu tenho uma referência muito grande do meu pai, Juliana. Meu pai morreu muito cedo, eu não tinha 18 anos quando ele faleceu. Mas o meu pai, ele lia muito. Assim, às vezes nós estávamos vendo TV, ele estava lá na cozinha lendo. O meu pai, ele teria 85 anos se ele estivesse vivo. E ele tinha feito, na época dele de estudante, ele fez o Instituto de Tecnologia de Pelotas. E aí, quando ele foi para Santa Helena, no Paraná, ele construiu muitas rodas d'água, rodas de moinho, pelo interiorzão do Paraná. E o pai, ele me sentava, quando eu era pequena, ele me sentava no colo e ele me chamava de bugrinha, porque eu era morena. Eu era a mais preta da família. Então, eu era bugrinha e ele me dizia assim, bugrinha, quando tu for adulta, tu vai viajar muito. E lá do céu tu vai atirar um presente pro pai. E eu não entendia isso, porque eu tinha 7, 8 anos quando ele fazia isso. E aí, quando eu tinha meus 23, 24 anos, eu fiz a minha primeira viagem de avião numa feira. Mais tarde, eu viajei muito para o mundo afora. Fiz cobertura em feiras na Itália, na Alemanha. Eu fui para Hong Kong, eu fui para Dubai. E aí eu entendi na minha primeira viagem o que ele quis dizer. Então, assim, como que ele sabia que eu ia viajar tanto, né? Então, nas minhas viagens, eu sempre, quando o avião já estava lá no modo automático, eu mentalmente jogava um pacote de presente pro seu João. Então, ele teve uma influência de família muito grande nessa questão de eu não desistir de estudar, porque a nossa condição financeira não permitia. Então, na época de faculdade, às vezes a refeição era uma por dia, né? Mas estava tudo certo, isso me ajudou a moldar a pessoa que eu sou hoje. E a minha mãe sempre foi muito parceira, ela sempre foi a cuidadora, né? A gente trabalhava, ela cuidava da casa, cuidava das nossas roupas, tudo ela sempre arrumadinho, dava o suporte. Foi uma pessoa maravilhosa. Quando eu me formei, ela estava lá no auditório lá, daí ela dizia, ela disse para as pessoas, olha ela pegando o diploma e eu nem ajudei ela, nem com R$5. Ela disse isso, depois as pessoas vieram me dizer, mas como é que ela não ajudou? Ajudou com absolutamente tudo, né? Cuidando, claro, quando eu vim para cá, a minha mãe ficou no interior. Sim. Mas ela sempre deu o suporte para que a gente concluísse o ensino médio. Sim. Anos depois ela veio morar com a gente, ela veio para São Leopoldo, continuou dando suporte. Então a minha família foi essencial. E ainda eu tive a felicidade, Juliana, de ter uma segunda família, que é a família do meu marido. Eu comecei a namorar ele bem cedo, logo que eu vim para cá, e a família dele literalmente me adotou. Quando eu ficava doente, era na casa dele que eu ia
ser cuidada. Na época tinha a avó Nita, que é a avó dele, e que teve uma vez que eu fiquei realmente muito doente, que o médico disse, ou eu te interno, ou tem que ter alguém para te cuidar. E onde é que eu fui ser cuidada? Na cama da avó Nita. Então, a família, sim, essencial. Anos depois, já com a minha família constituída, com meu filho, eu pude fazer essas viagens que eu te falei, com o apoio do meu marido e do meu filho, que eu deixava eles, então, às vezes, um mês, só os dois. Sim. E eles me dando todo o apoio, sempre com muito orgulho e muita felicidade pelas conquistas que eu ia tendo. Como é importante, né, ter a família, ter esse apoio para que a gente possa aí correr atrás dos sonhos, dos objetivos, né? Nem sempre é assim, né, Beth? Mas que bom que você teve esse apoio, esse Sim, suporte. nossa, foi muito abençoada, com certeza. Sim, é muito importante. E nessa tua trajetória, como você disse, né? Vou pular um pouco porque é muita coisa. Mas tem alguma experiência marcante que você lembra, assim, na tua trajetória? Houve muitos fatos marcantes mesmo, Juliana. Eu vou dividir, então, elas, assim, as experiências de repórter, de redação de jornal e as experiências como assessora de imprensa. Como repórter, eu tive para mim, assim, a maior foi quando a nossa matéria vira manchete. Vira a primeira matéria do jornal, aqui estampa a capa, né? Sim. Então, para mim, foi muito marcante a minha primeira manchete, que daí a equipe toda aplaudiu, porque no jornalismo nós temos muitos termos, para quem não conhece, assim. Quando a gente começa na redação, a gente é chamada de foca, a foquinha. Então, eu era a foca, e aí eu fui fazer a cobertura, fui fazer uma pauta grande, que a editora tinha me delegado, e a matéria foi tão bem escrita que ela determinou que fosse a manchete. Não era para ser a manchete, mas eu consegui escrever ela com tanto carinho, ouvi várias fontes, construí uma matéria que deu 2 páginas do jornal. Então, assim, a minha experiência marcante foi lá na época de redação, foi essa, e uma segunda que lá no grupo tinha um editor de redação do jornal NH, que até hoje é um grande jornal da região, e eu trabalhava, então o jornal NH era uma grande redação com dezenas de repórteres, e o jornal exclusivo onde eu trabalhava ficava no andar de cima com menos jornalistas. E aí eles deram uma ordem de assinar as matérias que a gente fazia. E aí um dia esse diretor todo poderoso do jornal NH, ele subiu e quis saber quem era o Errants, porque a gente só assinava com a primeira letra do nome e o sobrenome. E aí ele chegou lá com o jornal embaixo do braço, ele tinha um vozeirão assim, ele tem um vozeirão porque ele está vivo, e ele perguntou para a minha editora, e o jornal todo silencioso, assim, quem era o Errants, que ele queria muito conhecer, e eu era ainda novinha, eu me escondi atrás da máquina de escrever, ainda era a máquina de escrever, a redação estava migrando para a parte do computador. Isso. E a Ana quis perguntar por que ele queria saber. A Ana era a nossa editora. Por que tu quer saber, Aurélio, quem é o Errants? Porque eu quero parabenizar ele ou ela, porque ele escreveu muitas matérias no jornal, tinham várias matérias assinadas por mim. Eu me senti um pinto no lixo, né? Me senti muito orgulhosa, né, esse reconhecimento. Então, só foram os reconhecimentos. E mais tarde, como assessora de imprensa de uma entidade nacional, eu tive a felicidade de começar a viajar para vários países. Eu tinha já viajado pela redação, mas só ali pela Argentina, mais pertinho, e depois pela Associação de Calçados, eu pude viajar para a Alemanha, para a Europa, vários países. Então, isso me marcou muito, a possibilidade de eu conhecer países que eu só tinha lido nos livros, né, da faculdade e da escola. Olha Foi só. bem marcante. Que bacana.
E é tão bom, né? Quando a gente consegue conquistar, tu sonha, e aí tu chega lá e tu consegue conquistar. E aí melhor ainda quando tem esse reconhecimento, né? E agora, mais recentemente, de experiências marcantes que eu tenho tido, é esse reconhecimento aqui na cidade de São Leopoldo, que é a cidade que eu escolhi, que eu adotei. Então, trabalhar para entidades daqui, para empresas daqui, ter um programa aqui, isso para mim está sendo muito, muito marcante mesmo e muito gratificante. Bacana. E aí a última pergunta que a gente sempre faz é qual é a pessoa que te inspira, né? Tem alguma pessoa, tem pessoas que tem várias pessoas, né? Mas fica... Nossa, Juliana, tem tantas pessoas que eu admiro demais, assim. A Elaine Brum, que é uma jornalista gaúcha que hoje escreve para Veja, tem vários livros. Ela tem um jeito muito particular de escrita. Ela que trouxe o cotidiano das pessoas, ela trouxe esse cotidiano como jornalismo. Ela tem várias crônicas, se vocês, quem está nos ouvindo, puderem ler. Ela consegue transformar, por exemplo, uma auxiliar de cozinha. Ela consegue transformar a história da auxiliar de cozinha numa grande reportagem, numa grande matéria, num grande texto. Um pequeno detalhe, ela tem um jeito poético de escrever. E ela começou esse jeito de escrever aqui na Zero Hora há muitos anos atrás. E por isso que ela foi convidada para escrever na Veja, né? E ela se mudou para São Paulo. Hoje ela tem vários livros escritos e para mim ela é uma referência, assim. Tem vários outros e é difícil tu dizer. O Hélio Gaspari é um jornalista ainda das antigas, é um grande jornalista. Ele tem um artigo hoje na Folha de São Paulo. Quando eu era estudante ele era referência, todo mundo queria ser um Hélio Gaspari. Sempre temos referências, né? Sempre, sim. E a cada dia tem uma pessoa que nos inspira com alguma coisa, né? Sim. Então, hoje você está aqui nos inspirando com a tua história, né? Inspirando os nossos ouvintes. Até quero mandar um abraço aqui. Nós estamos com a Laurinda Machado, está assistindo o programa. A Bianca Moreira também está assistindo o programa. Um abraço. A Carol. Então é isso aí, que o pessoal possa compartilhar a história da Beth, para que outras pessoas, né, possam ouvir, conhecê-la. E aí, quem está pensando em fazer jornalismo, né? Comunicação social, como a gente chama, né? Porque a comunicação social, ela tem o jornalismo, tem a publicidade e propaganda e tem relações públicas. Então, todas essas profissões, elas são essenciais para o mundo de hoje. Porque quem não precisa ler um bom jornal, um bom artigo na revista, quem não gosta de ver um anúncio lindo, né? E relações públicas é uma profissão que ela não é tão conhecida no meio como é um publicitário, um jornalista, mas ele é essencial porque ele cuida da imagem pública das empresas ou das pessoas. Hoje, muitos políticos, muitos artistas, eles têm junto de si relações públicas que trata da sua imagem, de como ele se coloca. Hoje em dia a gente brinca muito. Por exemplo, o episódio do Neymar, que está todo mundo acompanhando, né? A gente diz assim, cadê o relações públicas desse cara? Né? Mais que jornalista, mais que assessor, não sei o que, precisa ter relações públicas que cuide da imagem, que cuide do posicionamento deles, do que eles fazem, Oi? Perdão? Não que ele se ajude muito. Mas assim, Mas iria ajudar ele. Mas iria ajudar, postura, né, diferente, porque o gerenciamento de conflitos hoje precisa ter alguém que faça isso, que gerencie esses conflitos. E quem faz isso é um relações públicas, que diz, não, aconteceu tal episódio, vamos tratar dessa e dessa maneira. Brumadinho,
a Vale do Rio, a Vale, né? Ela precisa ter um gestor de riscos da imagem da empresa. E quem deveria fazer isso é um excelente relações públicas. Eu admiro demais essa profissão. Uma das minhas melhores amigas está se formando em relações públicas, Sheila Padilha, querida, um beijão para ti. E ela é uma profissão essencial hoje. Pena que as pessoas não têm tanto conhecimento sobre isso e não utilizem esse profissional que é tão relevante. Isso aí, mas que a tua história possa incentivar e inspirar outras pessoas a buscarem mais conhecimento da área. Isso. Né, Beth? Quero agradecer muito ter aceito o nosso convite, vir aqui, né, contar a tua trajetória, compartilhar conosco. A gente sempre fala, né, é bom quando a gente pode compartilhar e multiplicar o conhecimento. Isso mesmo, eu que agradeço, Juliana, o convite. Estou sempre à disposição, se precisar novamente, a gente está aqui para isso. Muito obrigado, nosso programa está chegando ao fim. Então, quero deixar, né, um grande abraço a todos os ouvintes que nos acompanharam, nos escutaram e para aqueles que vão olhar a live depois, né? E nós estaremos também ali no São Leopoldo Fest, porque nós estamos numa festa, né, da cidade. Então, nós também estaremos ali no stand, o Instituto Like, ali para receber os nossos clientes e conversar, quem for lá. Eu vou dar uma passada lá para te dar um abraço, então. Isso aí. Um abraço a todos e um bom final de semana. Bom final de semana, pessoal. Obrigada pela audiência.